Olá, sejam muito bem-vindos à aula de hoje. Descartes, duvidar, pensar, aprender. Na verdade, nós vamos discutir e tentar entender a contribuição da filosofia cartesiana, do pensamento moderno para a didática, para o ensino de filosofia. O ensino de filosofia tem uma relação direta com o pensamento moderno, principalmente com a filosofia de Descartes. Descartes foi um filósofo que viveu no século XVII. Nos manuais de filosofia, na história do pensamento, ele é considerado um dos inauguradores da filosofia moderna. Descartes não escreveu nenhum livro específico sobre a didática do ensino de filosofia, mas ele já ainda no seu tempo estava preocupado com o destino que a sua própria filosofia iria ter nos bancos escolares. Uma das últimas obras cartesianas, chamada Princípios de Filosofia, vem mais tarde acompanhada por uma carta-prefácio, a carta-prefácio sobre o ensino de filosofia. Nesse texto, do século XVII, Descartes orienta sobre qual é a melhor maneira de conduzir o ensino do pensamento cartesiano, isso é, da sua própria filosofia. A preocupação de Descartes com o ensino de filosofia, com o ensino do cartesianismo, remonta à sua própria experiência de educação, remonta à história pessoal do Descartes, o modo como o ensino do Descartes criança e do Descartes jovem era conduzido no seu tempo. Descartes fundou uma filosofia e já na sua época estava muito preocupado com o destino que essa filosofia iria ter nos bancos escolares. Na verdade, com o ensino dessa filosofia que ele acreditava ser uma filosofia revolucionária, como na verdade se provou revolucionário. Um dos últimos textos, então, cartesianos, é um texto chamado Princípios da Filosofia. Esse texto, ele retoma todo o pensamento do Descartes. As obras anteriores, Discurso do Método, Meditações Metafísicas. Lá, o Descartes expõe os princípios gerais da sua filosofia, as ideias mais importantes do cartesianismo. Mais tarde, Descartes escreve a esse texto chamado Princípios de Filosofia, um texto chamado Carta-Prefácio aos Princípios de Filosofia. Nessa Carta-Prefácio, Descartes manifesta a preocupação com o ensino do cartesianismo e estabelece uma relação ou os princípios pelos quais o cartesianismo deve ser ensinado. Para Descartes, a ideia central para o ensino do cartesianismo se dá a partir da noção de ordem. A ordem do ensino do cartesianismo deve seguir a mesma, deve respeitar a própria ordem do pensamento cartesiano. Mas a preocupação do Descartes com o ensino de filosofia nasce antes do próprio surgimento da filosofia cartesiana. Para nós entendermos a relação do Descartes com o ensino, é fundamental ter em mente que o Descartes se coloca criticamente com a educação que ele recebeu na sua infância e na sua juventude. Essa educação da infância e da juventude, ela pode ser traduzida como os prejuízos da tradição. Mas quais seriam esses prejuízos da tradição? Descartes foi matriculado logo no início do século XVII, em 1606, no Colégio Jesuíta de La Flèche. Lá ele permaneceu durante 8 anos, pelo menos. Na sua obra Discurso do Método, Descartes sempre relembra o tempo passado em La Flèche. La Flèche foi uma escola fundada com o objetivo de formar cristãos comprometidos com o ensino escolástico ou com a filosofia escolástica.
Essa filosofia escolástica sustentava teses que mais tarde se mostraram equivocadas, como, por exemplo, a tese do geocentrismo. Mas o mais importante era que essa filosofia escolástica sustentava uma ideia de verdade que a filosofia cartesiana tardia vai combater de maneira vigorosa. Para a filosofia escolástica, a verdade está submetida a um princípio chamado princípio de autoridade. Esse princípio de autoridade supõe uma divisão entre, de um lado, as verdades de razão e, do outro, as verdades de fé. As verdades de fé são todas aquelas verdades que fazem parte dos dogmas religiosos. Compreendidas ou não pela razão, contraditórias ou não aos princípios racionais, estas verdades devem ser aceitas. Cabe fundamentalmente ao filósofo usar da razão para o quê? Clarificar essas verdades de fé e nunca para se opor a essas verdades. Para compreender um pouco do ambiente do Colégio Jesuíta de La Flèche, ao qual Descartes vai se opor e vai criticar, vale a pena assistir un trecho do filme Descartes. Egli ha disegnato le 6 stelle del Toro, dette Pleiadi. 6 in quanto la settima non appare quasi mai. Attorno ad esse si affollano altre 40 stelle, invisibili ad occhio nudo, lontane non più di un semigrado appena. In virtù del suo cannocchiale, di cui qui vi mostro copia fedelissima, ottenuto con un sistema di pregiate lenti olandesi, la Via Lattea, che ci appariva come una nebula, è stata scrutata e studiata tanto esattamente da poter dire risolte le innumerevoli dispute che per secoli tormentarono i filosofi. La galassia è infatti apparsa chiaramente come una congerie di innumerevoli stelle. La cosa è evidente in qualunque regione di essa l'osservatore diriga il cannocchiale. Galileo Galilei ha poi divulgato che esistono nei cieli 4 pianeti, fin dalle origini del mondo, che non sono mai stati veduti, e di avere scoperto ed osservato durante 2 mesi le loro collocazioni. Ci hanno detto che il matematico del Granduca di Firenze ha scoperto anche il segreto delle macchie del Sole. Che notizia ci date su questo punto? A Firenze ho saputo che Galilei ha molto studiato questo punto, ma egli purtroppo non può ancora dare una risposta definitiva, e cioè se le macchie siano in realtà vapori, esalazioni, nuvole o fumi prodotti dal corpo solare. Egli sulla natura di queste macchie è ancora incerto, potendo essere 1000 altre cose per noi impercettibili. Ma per ciò che riguarda il Sole, egli crede di dover affermare come assolutamente certa una sua convinzione. Accordandosi i suoi studi con quelli del polacco Copernico, egli afferma la mobilità della Terra e la stabilità del Sole, intorno alla quale, secondo orbite prefisse, si muovono i pianeti. Se mi permettete... Dite pure. Se il signor Galilei insiste nel suo errore... Non è un errore, ma un'ipotesi ragionevole. Ma egli nega la Bibbia. Giosuè infatti disse al Sole di fermarsi. E al suo comando il Sole che si muoveva attraverso i cieli si fermò. È evidente che le parole della Bibbia devono essere interpretate in un altro senso. E Galilei... Io dico che se egli continua a insistere nel suo errore, non vedo ragione perché voi dobbiate divulgare questa sua teoria presso di noi, proprio qui, al nobile collegio della Flèche. Voi avete parlato di Galilei come di un novello Aristotele. La sua dottrina è nell'errore. Un errore che egli ha commesso per la sua superbia e che confonde la fede del popolo. La terra è al centro dell'universo. Tutte le testimonianze degli uomini, degli umili come dei dotti, fin dall'inizio dei tempi, confermano questa verità. Trovo esagerato tutto questo vostro sdegno, signor de Bastion. La nostra intelligenza non deve mai soggiacere ad un irragionevole timore dell'errore. Essa deve affrontarlo e conoscerlo per essere in grado di vincerlo. Le ipotesi di Galilei hanno sollevato ovunque numerose critiche. Uomini di scienza e di chiesa si sono affrettati ad ammonirlo, ma sulla sua dottrina, che si sappia, non è stato ancora pronunciato un giudizio definitivo. E se i suoi calcoli si riveleranno esatti, non potranno in nessun modo contraddire la verità. Como vimos no filme, a escola de La Flèche estava muito impregnada dos princípios da filosofia escolástica. A verdade, fundada no princípio da autoridade, permanecia ali como o núcleo de todo o ensino. Na obra O Discurso do Método, Descartes retoma toda a experiência de La Flèche, os anos passados em La Flèche, retoma as suas viagens e ele
Na verdade, neste livro, ele descreve quais são as fontes do conhecimento e a sua relação crítica com essas fontes do conhecimento. Mais do que propriamente um livro de uma autobiografia pessoal, no discurso do método o que nós encontramos é uma autobiografia do pensamento. Nessa obra, Descartes descreve o nascimento do pensamento ou o nascimento da razão moderna. La Flèche, por exemplo, representa o ensino da tradição. A primeira fonte de conhecimento, quando nós buscamos nos instruir, é justamente o quê? É todo o conhecimento guardado, a memória do mundo, os livros, aquilo que compõe a autoridade do conhecimento. Descartes, logo que saiu de La Flèche, manifesta que tudo aquilo que ele aprendeu nessa imensa memória do mundo, nos livros da autoridade, é muito incerto e duvidoso. É por isso que quando ele sai do colégio termina todo o seu ensino escolar, ele toma uma decisão muito importante na sua época. Ele decide viajar. Se o conhecimento dos livros, o conhecimento enciclopédico, o conhecimento das autoridades, o conhecimento escolar é incerto e duvidoso, como ele constata, qual seria a próxima fonte do conhecimento? Para Descartes, o conhecimento poderia estar no mundo. E é aí que Descartes sai do conhecimento dos livros para o conhecimento do mundo. Sobre isso, vamos ver mais um breve trecho do filme Descartes. Mi sono chiuso solo in questa stanza da molti giorni e ho riflettuto su ogni momento della mia vita passata di cui ho memoria. E sono giunto a questa conclusione. Io mi devo assolutamente liberare della mia infanzia, se voglio riuscire a conoscere di che cosa è capace la ragione umana. Voglio darvi una notizia, signori, voi siete i primi a conoscerla. Ho deciso di abbandonare i miei libri e di andare in Olanda, ad arruolarmi nell'armata di Maurizio di Nassau, come molti altri giovani francesi. Che ne dite, signori? Siete davvero convinto che riuscirete a lasciare in Francia quella parte di voi stesso che tiene prigioniera la vostra ragione? Ebbene, bisognerà pure che io faccia qualcosa per liberarmi dei pregiudizi nei quali sono cresciuto e sono stato educato. Incredibile. Ammettere di avere dei pregiudizi. È cosa rara ai nostri giorni che qualcuno lo riconosca. Quando eravamo piccoli, noi abbiamo appreso che con i capricci e le lacrime ci potevamo fare obbedire dalle nostre nutrici. E ci siamo così anche persuasi che il mondo era a nostra disposizione. E dallo stesso modo, fin dall'antichità, che è il tempo dell'infanzia dell'umanità, l'uomo si è persuaso che la Terra è piatta e non tonda e che essa rimane immobile al centro dell'universo e si è fatto innumerevoli altre opinioni, anch'esse false, sulla realtà, di cui gli è molto difficile disfarsi, ancora oggi. I nostri maestri hanno rivestito di parole sapienti queste opinioni arcaiche e così facendo hanno radicato fortemente in noi la forza dell'errore che esse contengono. E voi credete che andando in Olanda riuscirete a liberarvi dal contagio di tali errori? Io ho bisogno di allontanarmi dall'aria di questa città, dal rumore che producono le parole e le opinioni dei suoi dotti, per riuscire a fare funzionare liberamente la mia ragione. Ho deciso di rifiutare ogni opinione, anche le mie, come se fossero tutte false. E ho deciso anche che non accetterò, se non prima di averle attentamente esaminate con la mia ragione, che quelle sulle quali avrò raggiunto una assoluta certezza. Farò come un mercante di mele, il quale svuota tutto il cesto, temendo che qualche frutto sia marcio, e vi rimette dentro solo i frutti sani. Ma io ho sempre pensato che Parigi fosse la città più capace di stimolare l'intelletto e di dare alla ragione la libertà più grande. Anch'io lo credevo, ma viaggiando per il mondo potrò conoscere molto meglio la verità che non attraverso le discussioni dei sapienti parigini. Vedo che avete già preso la vostra decisione.
Como vimos no filme, Descartes decide conhecer através da experiência do mundo. Mas o que essa experiência do mundo nos revela? Na perspectiva cartesiana, a incerteza do ensino oficial, do ensino livresco, também é dada sobre a experiência do mundo. Descartes entende que há tanta diversidade, há tanta contradição entre os costumes, como há entre as teses filosóficas que ele havia aprendido em La Flèche. Ambas fontes, o mundo e a experiência, são fontes que geram incerteza. E o cartesianismo começa a adquirir um vigor, um princípio fundamental, que é o da certeza. Verdadeiro, aquilo que é certo, aquilo que é indubitável. Quando lemos os livros de filosofia, diz Descartes, o que nós encontramos? Um desfile de teses que se contrapõem. Quando viajamos, o que nós encontramos? Costumes que se anulam. Descartes assevera no discurso filosófico que os povos mais bárbaros e mais civilizados concordam com os assuntos, com as teses mais absurdas possíveis. A loucura não é privilégio de nenhuma civilização. Assim como a contradição não é privilégio de nenhuma filosofia. O erro e a incerteza parecem fazer parte de todas as fontes do conhecimento. A descoberta do pensamento. Portanto, após as experiências frustradas do aprendizado escolar e das viagens, Descartes, como narra no discurso do método, se encontra completamente cheio de dúvidas. Essas dúvidas supõem para Descartes que a fonte do conhecimento não está nem no mundo e nem na tradição. É justamente nesse ponto que nós entendemos uma das grandes contribuições do cartesianismo para o pensamento. É a descoberta do sujeito, ou, como transcreve os livros, do cogito, do sujeito pensante. Porque se a verdade não está no mundo e também não está nos livros, essas duas fontes só nos legam incerteza, ela só pode existir no próprio pensamento. Mas, por que o pensamento é a fonte do conhecimento e mesmo assim nós erramos? Já que nós somos, sobretudo, pensamento. Descartes abre a obra O Discurso do Método, estabelecendo que o bom senso é a coisa mais bem dividida do mundo. O bom senso é aquilo que nos ajuda a julgar o certo e o errado. O bom senso é o que nos permite ter juízos. E se ele é a coisa mais bem dividida? Isso é, se todos temos bom senso, somos pensamento, por que alguns erram e outros não? Por que em algumas pessoas o erro é muito mais comum do que o acerto? Portanto, uma das primeiras preocupações do cartesianismo, ao estabelecer o pensamento como a fonte do conhecimento, é entender por que erramos ao julgar, isto é, por que erramos quando pensamos. De um modo geral, Descartes estabelece no discurso do método que as duas principais causas dos nossos erros são causas de natureza psicológica. Elas têm a ver, sobretudo, com a temporalidade, com o tempo do pensamento. Para Descartes, essas duas causas são a precipitação e a prevenção. Descartes estabelece que é comum aos espíritos mais afoitos, por exemplo, julgar tudo de maneira precipitada. Julgam antes de compreender. E aí está uma causa fundamental do erro. Por outro lado, existem aquelas pessoas muito tímidas, um pouco inseguras na hora de analisar, de pensar e de tomar decisões. Essas pessoas erram sempre por excesso de prevenção, por uma má prudência. Portanto, é preciso saber o tempo de julgar, é preciso saber como julgar. E é justamente esta a preocupação fundamental do Descartes, que é
a ideia de como devemos conduzir os nossos pensamentos. Qual seria, para Descartes, portanto, a melhor maneira de evitar a prevenção e a precipitação? A resposta cartesiana é dada em uma única palavra: método. O método é justamente aquilo que nos permite contrariar os impulsos da precipitação e da prevenção. O método é a vacina cartesiana contra a nossa facilidade em consentir com os prejuízos da tradição e com os prejuízos da experiência, isso é, das nossas viagens. Vamos ver agora um breve exemplo sobre o método dedutivo cartesiano. O método dedutivo. Você tem uma informação e quer verificar se este conhecimento é verdadeiro, mas a informação completa é muito grande. Então, você a separa em várias partes menores e verifica uma a uma. Se cada parte é verdadeira, então o todo será verdadeiro. Esse exemplo do método dedutivo cartesiano, ele remonta de uma maneira muito fiel às 4 regras estabelecidas por Descartes na obra O Discurso do Método. Lembremos que para evitar os erros da tradição, nos proteger da precipitação e da prevenção, é necessário conduzir corretamente os pensamentos. Para Descartes, o primeiro princípio para conduzir corretamente o pensamento é o princípio da evidência. Nós, segundo Descartes, só devemos aceitar como verdadeiro aquilo que é claro e distinto, aquilo que é indubitável. Segundo Descartes, qualquer motivo de dúvida sobre uma opinião, sobre uma ideia, sobre uma tese, já é argumento suficiente para que nós rejeitemos essa tese e essa opinião. Isto é, consideremos essa tese, essa opinião como falsa. Então, a primeira regra do método cartesiano está aí. É justamente isso. É aceitar como verdadeiro apenas aquilo que é evidente, necessário. Por isso que o modelo de verdade cartesiano é sempre a matemática, porque é universal. 2 mais 2 é igual a 4. Um triângulo sempre tem 3 lados. As verdades matemáticas, para Descartes, elas gozam desta universalidade, desta certeza absoluta. A segunda regra do método cartesiano é a regra da divisão. Para que a gente possa conduzir os pensamentos, as ideias, chegar à verdade, Descartes entende que é preciso separar, é preciso dividir os problemas. Devemos dividir, orienta Descartes, um problema em tantas partes quanto forem possíveis. Essa divisão vai proporcionar que possamos examinar sempre com mais cuidado qualquer questão ou qualquer problema. A terceira regra do método cartesiano é a regra da ordem. Segundo Descartes, é interessante conduzir sempre os pensamentos do mais simples para o mais complexo. É preciso começar a examinar, em qualquer lógica de estudo, sobre qualquer problema, as questões mais simples, e ir progredindo passo a passo. Portanto, nós devemos aceitar só o que é verdadeiro, nós devemos dividir os problemas e sempre fazer um exame, uma análise do simples para o complexo. Assim, nós chegamos à última regra do método cartesiano, que, na verdade, é a síntese. Descartes orienta que, após dividirmos, seguirmos por ordem, é necessário verificar se nada escapou à razão. Descartes empregou esse método como um princípio de filosofia, e toda a sua obra obedece de maneira muito fiel a essas 4 regras. De uma maneira geral, nós podemos dizer que todos fomos educados ou que essas regras estão presentes na maior parte do processo de ensino pelo qual nós passamos desde criança. Para isso, basta lembrar o nosso processo de alfabetização. Vamos pensar, como que uma criança aprende usualmente a ler? Aprende a ler em uma escola. Primeiro, ela aprende que existem vogais e existem consoantes.
Ela aprende que existe a letra U e existe a letra V. Após decorar praticamente todo o alfabeto, o próximo passo para uma criança é justamente o quê? É entender que a união, a soma de vogais mais consoantes forma uma palavra. Então, ela vai do simples para o mais complexo. Ela aprendeu que existe a letra U, que existe a letra V, que existe a letra A. E daí ela forma a primeira palavra dela, essa é muito tradicional, que é a palavra uva. Após aprender que palavras são formadas por letras, pela junção de vogais mais consoantes, a criança finalmente é educada, é instruída a formar palavras. E daí, se letras formam palavras, palavras formam frases. E finalmente a criança, cartesianamente, aprende que a palavra, que as letras formam palavras que formam frases. E daí ela forma a primeira palavra tradicional em algumas apostilas aí. Ivo viu a uva. Descartes fez do método o núcleo central da sua filosofia. Estabeleceu um princípio que se tornou usual para toda a ciência e para toda a filosofia. Antes de buscar a verdade, é preciso estabelecer as condições para a verdade. E para Descartes, essas condições estão no próprio método. Para Descartes, a filosofia tinha um sentido revolucionário. Descartes estava plenamente consciente, como ele revela no discurso do método, do papel que a filosofia tinha em relação à verdade. A filosofia não é um conhecimento que se pretende aproximado. Ele é um conhecimento que ele busca uma certeza. Porque a ânsia do filósofo para Descartes, ela está pautada na certeza. O amor à sabedoria é o amor pela verdade. Descartes aproxima muito a filosofia da matemática, ou melhor, a verdade da filosofia da verdade matemática. Não porque Descartes necessariamente visse a filosofia como uma sabedoria menor do que a ciência matemática, mas é porque Descartes gostaria, porque Descartes procurou incutir na própria filosofia o objetivismo da matemática. O que Descartes, sobretudo, desejava com a filosofia é livrá-la de todo enfrentamento ou de toda influência que não fosse unicamente racional. Para Descartes, a verdadeira filosofia se faz sem recurso ao dogmatismo, se faz sem recurso à fé, se faz sem recurso à tradição. A verdadeira filosofia, ela se sustenta quando ela resiste aos argumentos da razão, ou quando ela resiste à dúvida racional. Quando ela se mostra clara e evidente. Conhecimento filosófico para o Descartes é esse, é conhecimento que resiste à crítica da própria razão. Mas, efetivamente, qual é a contribuição, ou qual seria a contribuição do cartesianismo para o ensino de filosofia? A primeira questão importante está no fato de que o Descartes constrói toda a sua obra relacionado com a sua experiência escolar. No discurso do método, como já adiantamos, é uma obra que narra a autobiografia do pensamento, isto é, a autobiografia da razão. Lá, Descartes estabelece os 3 momentos. O escolar, no qual nós nos submetemos à tradição, o momento do mundo, da experiência dos costumes, e o terceiro, e o mais importante, é quando o pensamento se descobre livre. Portanto, a primeira grande contribuição do Descartes está justamente na autonomia do pensamento, na autonomia da razão. É bem verdade que Descartes criticou a tradição porque conheceu a tradição. Descartes nunca foi um crítico da tradição desmedido, um crítico sem referência. Toda a crítica que ele faz à tradição é porque ele era um erudito sobre a filosofia escolástica. O pensamento livre, ele é livre na medida em que ele rompe com aquilo que ele sabe que está rompendo. Essa é a primeira lição do cartesianismo. A razão tem regras próprias. E é seguindo as regras da razão é que esta razão se mantém sempre livre. Uma outra perspectiva fundamental
do cartesianismo para o ensino de filosofia está justamente na ideia de método, né? Descartes não concebe um aprendizado de filosofia sem ordem. Descartes não concebe o aprendizado, a busca da verdade, sem a organização, sem que ao aprender exige, sobretudo, disciplina. As regras do método, elas não fazem outra coisa que não seja disciplinar a própria razão, disciplinar o próprio pensamento, né? São hoje, parecem conceitos um pouco conservadores, é verdade, mas sem esses conceitos conservadores, que nós precisamos necessariamente não moralizar, muito pelo contrário, nós não teríamos construído a ciência que construímos hoje. A disciplina e o método são fundamentais para a aquisição da verdade e para o conhecimento. Para compreender um pouco melhor o pensamento cartesiano, duas dicas são muito interessantes. O primeiro é a dica de um filme, que retrata a vida do Descartes, os principais acontecimentos que levaram à constituição da sua obra. O título é Descartes, de Roberto Rossellini. O segundo filme importante é Ponto de Mutação, um filme que, na verdade, faz uma crítica ao cartesianismo, mas não deixa de apontar, de uma certa maneira, a importância do Descartes para a constituição do pensamento moderno. O terceiro texto que eu considero fundamental, né, para compreender o Descartes, nada melhor do que ler o próprio Descartes, é a obra O Discurso do Método. O Discurso do Método está disponível na internet, em www.consciencia.org. Bons estudos para todos.